É isso aí, uma boa tarde para vocês, queridos amigos ouvintes e telespectadores. Tenha uma tarde boa, perfeita e agradável. Estamos iniciando a nossa programação Tarde com Deus. E logo em seguida, nossa irmã Roberta trazendo uma mensagem de Deus para nossas vidas. Não sei como está seu coração, eu não sei o que você está passando, mas tudo é através da fé, da confiança que temos em Deus. É confiar e acreditar que Jesus ele tem o poder de transformar nossas vidas. Jesus ele tem o poder de curar, de libertar. Assim é o meu e seu Deus. Programa Tarde com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar nesse momento entrando no momento da oração. Que é através da oração que Deus ele cura, que ele sara, que ele transforma e faz milagres acontecer. A você que está voltando do seu trabalho, está indo para sua casa, que Deus possa estar te abençoando e que você possa ter um bom retorno, porque tudo é através da fé, irmão, confiança que temos em Deus. Deus é fiel para cumprir as promessas na minha e na sua vida. Deus faz milagres acontecer. Assim é o meu e seu Deus. Eu tenho certeza que não vai ser diferente, porque Deus ele te ama, ele quer cuidar de você. Deus é fiel na minha e na sua vida. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos, um Deus que faz milagres. Então que nessa tarde você possa levar seus pensamentos ao Senhor e pedir a Deus para que Ele entre com providência na tua vida, porque o nosso Deus é um Deus soberano, Ele conhece detalhe da minha e da sua vida, sabe realmente aonde necessita ser mudado, aonde necessita ser transformado. Assim é o nosso Deus. E que a tarde de vocês que se inicia seja uma tarde boa, perfeita e agradável. A todos vocês aí, que Deus derrame bênçãos e bênçãos sobre sua vida, que vocês possam sentir a paz, o amor e a presença de Deus na sua vida. Estamos ao vivo, passando aqui na ponte, onde divide as duas cidades, Petrolina e Juazeiro. Uma boa tarde para vocês, uma tarde boa, perfeita e agradável. Daqui a instante, a nossa irmã Roberta vem trazendo uma mensagem de Deus para nossas vidas. Programa Tarde com Deus. Que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida. Eu sou o Giovanni D'Amato. Desejo a vocês uma tarde abençoada. Uma tarde de muita paz. Daqui a um instante estaremos ao vivo. Programa Tarde com Deus. Juazeiro é Petrolina. Programa Tarde com Deus. Programa Tarde com Deus. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado? Audiência total. Graça e paz, irmãos, glórias a Deus, Deus abençoador da nossa vida, o protetor de todos nós, o Santo Espírito de Deus sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma tarde com Deus. Capítulo 3 de 2 Pedro aborda o retorno de Cristo e o fim do mundo. Pedro adverte sobre zombadores que duvidarão da promessa da volta de Jesus. Ele explica que Deus não é demorado, mas paciente
dando tempo para o arrependimento antes do julgamento final. O texto destaca os seguintes pontos principais: zombadores, a promessa. Nos últimos dias, pessoas seguirão seus próprios desejos e zombarão da ideia de que Jesus voltará, alegando que o mundo sempre funcionou da mesma forma. A paciência de Deus. Pedro lembra aos cristãos que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O atraso percebido na volta de Cristo é, na verdade, sua paciência para que ninguém se perca. A destruição pelo fogo. Diferente do mundo antigo que foi destruído pelas águas, o dilúvio, o universo atual está reservado para o fogo. O dia do Senhor virá de forma inesperada e os céus e a terra serão desfeitos pelo calor. Novos céus e nova terra. Diante da destruição iminente, Pedro exorta os crentes a viverem vidas santas e piedosas. Ele lembra a promessa de novos céus e uma nova terra onde habita a justiça, advertência e exortação. O apóstolo adverte para não se deixarem levar pelo erro de pessoas instáveis. A carta encerra com o conselho para que os cristãos cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Então vamos estar mais vigilantes, né? E orando e pedindo perdão ao Senhor e sendo exortados pelo poderoso Deus, pelo Espírito Santo de Deus que fala com todos nós, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser santificados para que ouçamos essa voz. É em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro, eu já agradeço pela palavra do Senhor nessa tarde com Deus, que cada um continue na presença do Espírito Santo com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Uma boa tarde com Deus. Graça e paz, irmãos, glórias a Deus, Deus abençoador da nossa vida, o protetor de todos nós, o Santo Espírito de Deus sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma tarde com Deus. Capítulo 3 de 2 Pedro aborda o retorno de Cristo e o fim do mundo. Pedro adverte sobre zombadores que duvidarão da promessa da volta de Jesus. Ele explica que Deus não é demorado, mas paciente, dando tempo para o arrependimento antes do julgamento final. O texto destaca os seguintes pontos principais: zombadores, a promessa. Nos últimos dias, pessoas seguirão seus próprios desejos e zombarão da ideia de que Jesus voltará, alegando que o mundo sempre funcionou da mesma forma. A paciência de Deus. Pedro lembra aos cristãos que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O atraso percebido na volta de Cristo é, na verdade, sua paciência para que ninguém se perca. A destruição pelo fogo. Diferente do mundo antigo que foi destruído pelas águas, o dilúvio, o universo atual está reservado para o fogo. O dia do Senhor virá de forma inesperada e os céus e a terra serão desfeitos pelo calor. Novos céus e nova terra. Diante da destruição iminente, Pedro exorta os crentes a viverem vidas santas e piedosas.
Ele lembra a promessa de novos céus e uma nova terra onde habita a justiça, advertência e exortação. O apóstolo adverte para não se deixarem levar pelo erro de pessoas instáveis. A carta encerra com o conselho para que os cristãos cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Então vamos estar mais vigilantes, né? E orando e pedindo perdão ao Senhor e sendo exortados pelo poderoso Deus, pelo Espírito Santo de Deus que fala com todos nós, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser santificados para que ouçamos essa voz. É em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro, eu já agradeço pela palavra do Senhor nessa tarde com Deus, que cada um continue na presença do Espírito Santo com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Uma boa tarde com Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos aí da cidade de Mendes, que estão ouvindo o programa Tarde com Deus, com o pastor Giovanni, homem de Deus. Aqui é o irmão Rogério, servo de Deus, simplesmente um servo de Deus, que o Senhor tem escolhido, né, para estar anunciando as boas novas. Estou aprendendo ainda com Jesus. Por esses dias eu passei um vale da sombra da morte. O Senhor permitiu que eu ficasse entubado. Fiquei entre a vida e a morte aqui no meu interior. Desci para a Feira de Santana com a equipe médica na ambulância, né? Na ambulância que é preparada para levar pessoas entubadas. E ali me deixaram ali na mão de Jesus, né? E Jesus me ressuscitou. Passei pelo vale mesmo, paguei um alto preço, mas porque quem é escolhido sempre passa, tem que ficar com a marca de Cristo. Igual ficou em Paulo, né? Que era Saulo e virou Paulo. E assim o Senhor tem me levantado para estar falando do amor de Jesus, aprendendo a cada dia, né? Não sou pastor, só sou simplesmente um servo de Deus. Mas vou aqui passar o que Deus passou no meu coração para os irmãos que estão ouvindo aí, para aqueles também que não servem a Deus. Que Deus possa abençoar vocês todos. A palavra que o Senhor traz no meu coração nesse final de... Nessa noite aqui na Bahia, nós já chama quase noite, né? Que é 17 horas, 59 minutos. O Senhor ministrou no meu coração para me trazer essa palavra, porque ali quando Jacó foi ali para a casa de Labão, glória a Deus, aleluia. Jacó era um homem enganador, aleluia. Jacó era um homem enganador. Jacó ele não tinha uma boa intenção, ele começou ali trazer um engano para o próprio irmão dele, né? Ali ele enganou o irmão dele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, glória a Deus, aleluia. A gente vê, né, irmãos, quantos hoje tem vendido sua primogenitura, ou remanassui derraste, pelo um prato de lentilha, quantos nessa festa de São João, que aqui na Bahia é a maior do Nordeste, é muito mal mesmo essa festa, e que as pessoas se dobraram, né, para festejar ali que João Batista, que foi um pregador, um santo profeta de Deus, perdeu sua cabeça, as pessoas se prostram para adorar e comemorar e fazer festejo, idolatrar, né? Mas quantos evangélicos, quantos que dizem ser cristãos se venderam ali para a festa junina, para dançar uma quadrilha, para dançar um forró, glória a Deus, aleluia. Mas graças a Deus que eu estou falando com um povo que não se dobra para Baal, para um povo feliz com Cristo, um povo que tem a convicção, aleluia, da salvação, que guarda os mandamentos do Senhor. E se tiver um porventura que está pensando, cocheando em dois pensamentos, não faça isso, meu irmão, porque meu irmão, glória a Deus, aleluia, foi tentar sair da presença do Senhor, aleluia, o Senhor permitiu ele levar cesteiro na cabeça e Deus ressuscitou ele. Então Deus é o Deus que prepara o peixe para engolir Jonas, não seja desobediente como Jonas. Mas ali Jacó era enganador, como eu estava falando sobre Jacó, glória a Deus, aleluia. Jacó ali chega ali, glória a Deus, aleluia, um destino ali no deserto, ali ele para muito cansado, ali ele para ali, ele vai ali deitar. A Bíblia diz que ele deita sobre uma pedra, coloca a cabeça dele sobre uma pedra, glória a Deus, aleluia, no lugar chamado luz, glória a Deus, aleluia. Mas ali, quando ele deita, cansado, o travesseiro dele foi uma pedra. Ali a Bíblia diz que uma escada desce do céu, glória a Deus, aleluia, que o topo dela tocava no céu.
E os anjos de Deus estavam passeando no sonho dele, ele via, e no topo da escada estava o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaac, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E Jacó ali acorda assustado. Quando ele acorda, aí ele começa a falar: não é este lugar a não ser a casa de Deus, aleluia. E ali ele tinha um encontro, ele teve um encontro com Deus realmente, e ali ele fez promessa, ele fez um voto com Deus, que se Deus, ele pediu foi simples, ali que ele estava numa situação já no deserto, ele estava ali fugitivo, ele ali não tinha muita opção, né, que ele estava para chegar na casa do tio dele ainda para arrumar trabalho, ele estava sem ele e sem beira, mas ele chega para Deus e fala: Senhor, glória a Deus, aleluia, se o Senhor me der pão, me der veste, tu serás o meu Deus. Sinal que ele estava totalmente afastado de Deus, era um homem totalmente sem o temor, né, era um homem que estava fora dos padrões que Deus exige, dos padrões de Deus. Ele não estava guardando os mandamentos de Deus, estava distanciado, mas quando ele viu, foi obrigado o próprio Deus a falar com ele, aleluia. Muitas das vezes Deus nos desperta por uma enfermidade, muitas das vezes Deus nos desperta por um toque com um cajado, para nós não perecer no inferno. Mas Deus teve misericórdia de Jacó e falou com ele ali, e Jacó ficou animado. Ali Jacó disse: vou levantar aqui um altar. Ele começou a crer, e ele tinha um azeite. O bom do homem é andar com azeite. O azeite representa a conexão do homem com Deus. O azeite hoje na nossa vida representa o Espírito Santo. Jacó, no fundo, ele tinha o Espírito Santo na vida dele, e Jacó derrama azeite sobre aquela pedra, ele levanta ali um altar e se chama Betel, casa de Deus, glória a Deus, aleluia. Mas ali eu quero dizer para vocês que a bênção não estava nem na pedra e nem no lugar. A bênção estava em Jacó. Deus só desceu aquela escada ali por causa de Jacó, não foi por causa da cidade que era a antiga luz, que hoje eles conhecem como Betel. Não foi isso não, meu irmão, porque qualquer lugar que você pisasse sendo obediente a Deus será santo. Tanto você está na Bahia, Rio, São Paulo, Estados Unidos, Japão, África, Iraque, onde Deus te mandar você pisar a planta dos seus pés, você será bem sucedido e abençoado. Deus só desceu por causa de Jacó, porque a cidade até hoje, eu vendo aqui segundo as histórias, não passou de 14 mil e poucos, ou 6 mil e poucos habitantes. Ela nem cresceu tanto, ficou um povoado, né? Então ali, porque os reis de Israel outra hora começou a idolatrar ali, levar bezerros, querer adorar ali em Betel, e Deus começou a amaldiçoar aquele lugar. Ficou no lugar que Deus abençoou Jacó, ficou maldição para os outros. Você entende como é Deus? Então Deus, quando ele quer te abençoar, ele te abençoa no sertão da Bahia, ele faz fluir água da rocha, ele te prospera porque ele é grande. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E ali, pela misericórdia de Deus, Jacó chega ali em Labão, ali ele começa a trabalhar. Primeiro ele encontra Raquel no poço. Quando ele olha para ela, é amor à primeira vista, glória a Deus, aleluia. Começa a nascer um amor dentro do seu coração ali, glória a Deus, aleluia. E ela leva ele dá água de beber, tira a pedra ali do poço, dá água de beber as ovelhas dela, e ela leva ele até a casa do tio dele, que era Labão, ela sendo prima dele, né? E ali eles conversam, entra na conexão ali, num papo, e Labão oferece trabalho a ele. Jacó começa a trabalhar com zelo, porque a bênção de Deus já estava sobre ele, glória a Deus, aleluia. E eu quero te dizer, meu irmão, quando a bênção de Deus está sobre a tua vida, ainda que você trabalhe só vendendo alho na feira, Deus te abençoa. Ainda que você não trabalhe de nada, se você fizer a obra de Deus de todo coração, obedecendo, Deus cuida de você, Deus envia, Deus usa um empresário, Deus usa quem Ele quiser. Se Deus quiser, Ele usa até uma pessoa do mundo que não conhece a palavra de Deus para te abençoar, porque você sendo fiel a Deus, Deus será fiel a você, glória a Deus, aleluia. Eu nunca vi uma pessoa fiel a Deus na Bíblia para ser desprezado, menosprezado por Deus, porque o nosso Deus é um Deus fiel, e a Bíblia diz, né, que a bênção haverá sobre a cabeça do justo, né? O justo, ele é abençoado, né? O justo, ele é abençoado. Davi falou que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Então, irmão, tem bênção sobre o justo. Não tem como o justo, quando a gente é justificado por Deus, está andando direitinho com Deus, pagando o precinho certinho, ali, não dando lugar à carne, lugar ao diabo, não tem como Deus não abençoar. Então Jacó já estava temendo, Jacó já começa a se consertar com Deus, aleluia, já se consertou com Deus ali 90%, e ali já teve uma conexão com Deus, glória a Deus, aleluia. Aí ele começa a trabalhar para Labão, aí ele gostou de Raquel, passa-se o tempo, ele começa a trabalhar, e Labão, ele pede a Labão a mão de Raquel, e Labão diz: é melhor ela estar contigo, casar com você, do que estar com outro, do casar com outro de outra família. Só que ali,
o tempo passa, só que Labão enganou Jacó, né? Labão colocou Léia por primeiro, só que promessa é promessa, né, irmão? Passou tudo, Jacó prosperou, Jacó, glória a Deus, aleluia, ele foi, embriagaram ele no dia, casaram ele com Léia, foi um desgosto total, Jacó perdeu o amor da sua vida, glória a Deus, aleluia, mas ali Jacó não desiste, glória a Deus, aleluia, Jacó fala de novo com Labão, trabalha mais 7 anos por Raquel, glória a Deus, aleluia. Ô irmão, quando é a promessa, quando algo vem de Deus, nada, o que nasceu para ser seu vai vir nas tuas mãos, pode estar nos Estados Unidos, em Miami, pode estar no Japão, o que é seu é seu, o que Deus prometeu para você é seu e não do outro, glória a Deus, aleluia. Os irmãos que estão aí no Rio de Janeiro e Juazeiro da Bahia ouvindo essa pregação agora, através do programa Tarde com Deus, medite bem nessa palavra. Os irmãos que estão em Mendes, Rio de Janeiro, no estado do Rio, estado abençoado por Deus, que Deus abençoe o Rio de Janeiro, abençoe Juazeiro da Bahia e toda a Bahia. Irmãos, e ali Jacó começa a crescer, né? Ele casou ali errado, mas ele ficou triste, mas depois ficou um pouco consolado, glória a Deus, aleluia. Só que Deus tinha prometido Raquel, e ele trabalha mais 7 anos por Raquel. Total de 14 anos ele pagou preço, ele casou, né? Glória a Deus, aleluia. E ali eu estou resumindo um pouco da palavra, né? Porque eu ainda não tenho tanta eloquência, estou começando ainda, sou simplesmente um servo de Deus, estou aprendendo, né? Eu creio que Deus tem chamado na minha vida, está nas mãos de Deus. E ali chega um tempo que Jacó é muito abençoado, Jacó começa a prosperar muito, glória a Deus, aleluia. E ali começa a surgir ciúme, porque Deus, quando começa a abençoar o homem, que as bênçãos vêm do céu, surgem muitas coisas, muitas atrapalhadas na caminhada, né? Muitos enviados para tirar paz, né? Mas ali, glória a Deus, aleluia. Raquel um dia chega para Jacó, quando casada com Jacó, ela se irrita com Jacó e fala: se tu não me der filho, eu vou morrer. Ela começa a querer morrer porque não tinha um filho, porque ela viu os filhos de Léia nascendo, prosperando, e ela não tinha filho. Ela não tinha filho. Um dia, tanto que ela se. Aí Jacó pega para ela e fala: sou eu Deus que para te dar filhos? Tenho culpa eu de Deus ter fechado a tua madre, mas alabraçuri, candalabasturi, andaraia. Glória a Deus, aleluia. E ali, glória a Deus, aleluia, ela só vendo os filhos de Léia nascer, ali ela ficava muito triste, mas a gente às vezes não entende o trabalhar de Deus. Às vezes Deus tem algo tão especial, numa área tão específica que Deus quer fazer, quer entrar por um caminho, só que tem nesse caminho de Deus, às vezes tem uma curva, às vezes nesse caminho tem uma subida, tem uma montanha, glória a Deus, aleluia, e você não está entendendo, às vezes tem um sol quente, glória a Deus, aleluia, às vezes começa tão pequenininho como começou ali na vida de Jacó, só uma pedrinha para ele deitar na cabeça no deserto, às vezes você não está entendendo, às vezes a gente já quer começar lá de cima do topo, mas nada começa de cima, tudo começa de baixo, até para fazer um prédio a gente começa de baixo, tem que pegar ali a pedra fundamental lá embaixo, escavar até lá embaixo com as estacas, né, para achar a pedra fundamental, algo firme, forte, para sustentar o prédio. Então nada começa de cima, nada começa logo por cima, começa por baixo, né, em cima só está Deus, que é o dono do universo, é o grande Deus. Nosso Deus é o Shaddai, o Adonai, o Todo-Poderoso, Rei Bassuri, Canta Basturi, Andaraia. E ali, glória a Deus, aleluia, para a glória de Deus ali, Raquel ali começa a ficar triste, Raquel se entristece, dá sua serva Bila para deitar com Jacó, nasce os filhos ali dela, que virou tribo, mas ali não significava ainda o que Deus queria ter para ela, né? O que Deus tinha dela era dela. E ali, glória a Deus, aleluia, para resumir aqui um pouco a palavra, chega um momento, glória a Deus, aleluia, que Deus resolve, a Bíblia diz lá no capítulo 22, no versículo 22 do capítulo 30 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus resolve ouvir, ter misericórdia de Raquel, e Deus abre a madre dela, e Raquel então engravida, glória a Deus, aleluia, para mim do homem que eu mais admiro depois de Jesus Cristo, Raquel engravida de José, é porque o que Deus tinha para Raquel era grande, glória a Deus, aleluia, foi o filho do amor da velhice de José, glória a Deus, aleluia, foi o filho que mais José amou, glória a Deus, aleluia, ali foi um filho premiado, um filho abençoado, já nasceu ungido por Deus, já nasceu totalmente santificado, abençoado, purificado pelo Deus vivo. Deus já tinha promessa ali desde o céu, desde a eternidade, ali na vida de Jacó, de Jacó, para que ele tivesse um filho com Raquel. Aquele amor foi tão lindo que Deus deu o fruto mais lindo na vida de Raquel. Ela teve o prazer de ser mãe de José. José sofreu, José passou tudo, que eu não vou
contar detalhe por detalhe, muitos aí já sabem, né, que conhecedor da palavra, mas José chegou a governar o Egito por total, Faraó chegou a se igualar a ele, Faraó chegou a dizer que eu só serei maior do que ti quando eu estiver no trono, quando eu estiver fora sou igual, dominou o Egito todo. José passou por várias provações, por prisões e tudo, mas Deus era com ele e exaltou ele como governador do Egito. Ele comprou tudo que foi daquelas terras naquela época e todo mundo vinha pedir socorro quando houve fome na terra, e os próprios irmãos dele que perseguiu ele, glória a Deus, aleluia, agora se dobra perante ele todos. E depois o próprio pai vem morar com ele no Egito, ali eles vêm comer na mesa com José, ali eles vêm depender de José, José que outrora foi esquecido, que foi jogado, que foi trancado no calabouço para morrer ali naquela cela, José que outrora foi enganado, foi totalmente esquecido pelos seus irmãos, vendido como escravo, mas José agora é governador, mas José não guarda mágoa, José perdoa, e José fica alegre quando vê seu pai ali, e Faraó oferece tudo para eles ali do bom e do melhor, glória a Deus, aleluia. Faraó ficou alegre porque Faraó amava José, porque quando Deus quer abençoar, Deus amolece até o coração de Faraó. Eu estou pregando uma palavra de bênção, porque essa é a palavra que o Senhor tem para mim, porque também na vida do cristão não é só levar a cruz, não, também tem um momento que Deus te honra, glória a Deus, aleluia. Em São Paulo eu vivia num quartinho, eu passei o sofrimento ali de anos ali, glória a Deus, aleluia, e eu cheguei aqui na Bahia, Deus me deu uma casa, Deus tem me ajudado aqui na Bahia, tem sido lutas, irmãos, glória a Deus, aleluia, mas Deus tem me ajudado, aqui um monte que a gente sobe aqui, ali perto de uma... vocês não vão conhecer aqui, mas próximo aqui, mais para frente da minha cidade, ali um monte ali só sobe mesmo se Deus mandar, porque é todo no pedregulho, todo no lajedo, muito alto, muito perigoso, mas quando a gente sobe ali, a gente sente a presença de Deus. Eu tenho um prazer de pregar esse Jesus Cristo maravilhoso, tenho um prazer de pregar a palavra do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, tenho um prazer de falar do Espírito Santo, que é o nosso Deus Consolador, intercessor, e ali, glória a Deus, aleluia, José foi o fruto mais lindo que nasceu de Jacó. Raquel teve o privilégio de colocar no mundo o governador do Egito, um homem que é contado a sua história hoje no mundo inteiro. Quase todo mundo já ouviu falar de José, história linda, porque o que Deus tem para você não está entendendo agora. Muitas vezes você está no sol casticante, você está passando uma provação, aleluia, que você não entende, você olha para um lado, para o outro, você se sente preso, você se sente assim, limitado na mente, glória a Deus, aleluia, você se sente muitas vezes trancado num quarto, muitas vezes passando por um processo, mas eu quero te dizer, o que Deus tem para você é bem maior do que você imagina ou pensa. Deus tem algo na tua vida, não é à toa que essa palavra está sendo pregada nesse programa Tarde com Deus, do pastor Giovanni, do Rio de Janeiro, da cidade de Mendes, e também para os ouvintes da cidade de Juazeiro da Bahia. Que Deus abençoe a todos. Essa é uma humilde palavra que eu deixo aqui para a reflexão de vocês. Deus é com vocês. Não interessa que sua cabeça esteja deitada numa pedra. Deus abençoe a sua vida, não é a pedra nem no lugar. É você que está, a bênção está sobre a tua cabeça. Que a bênção de Deus recaia sobre a tua cabeça, como o sábio Salomão disse em Provérbios, que a Deus abençoa aquele que vende o trigo, mas aquele que retém, Deus amaldiçoa. Que se você for vendedor, que Deus te abençoe suas vendas. Se você for um agricultor, que Deus abençoe sua agricultura. Se o que você for, um médico, um psicólogo, um gari, não importa, toda profissão é digna. Que Deus te abençoe, te prospere e te dê saúde, porque Deus dá saúde, Deus dá vigor e dá capacidade para nós comermos das bênçãos que Ele nos dá, porque não adianta ser abençoado e não ter saúde. Deus tem cuidado da tua saúde, todas as áreas da tua vida, e Deus vai te levantar mais e mais através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus é na tua vida, meus amados irmãos. Deus te abençoe, pastor Giovanni, poderosamente, desse programa Tarde com Deus, que esse programa possa se espalhar pelas nações, que esse programa possa crescer e ser bênção em nome do Senhor Jesus, assim como Jacó foi abençoado e Raquel foi abençoada de ter um filho tão abençoado como José foi abençoado, que esse programa também seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, glória a Deus, aleluia. Para acabar a pregação aqui, finalizar, eu deixo Lucas 1:37, o Cântico de Maria, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Deus abre porta até onde não tem parede, aleluia. Deus seja glorificado, a paz do Senhor para todos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus, fiquem com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já vou me arrumar para ir para a igreja. Deus abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Edificando vidas, em todos os lugares. Tá todo mundo ligado? Audiência total.